Olá, noivinha, tudo bem com você? A gente tem passado por um período muito sério e muito complicado devido à pandemia. Mas a gente precisa falar sobre isso. Como vai ficar o universo de casamentos e eventos após a pandemia, né? A chamada era pós-pandemia. É isso que a gente vai ver hoje. Uma coisa é fato, a gente vai ter que se adaptar, né, a essa nova era. Não só nós como consumidores, como os fornecedores e todos esses que trabalham, né, envolvidos no universo de casamentos e eventos. Mas antes da gente começar, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Você vai me ajudar muito e também vai mostrar para o YouTube que esse assunto é relevante para você. Aí você vai receber mais conteúdos como esse. Para fazer esse vídeo eu estudei muito sobre esse assunto. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de estudar tendências de comportamento, macro tendências de comportamento. Então, para fazer esse vídeo, eu pesquisei basicamente em 3 lugares. O primeiro lugar foi um estudo da WGSN. Para quem não sabe o que é isso, esse é um dos maiores bureaus de estilos do mundo. Eles são a maior agência de previsão de macro tendências do mundo, ou seja, eles sabem o que eles estão falando. O segundo lugar que eu pesquisei foi em uma reportagem do El País, que falava justamente sobre o comportamento e o consumo pós-pandemia. Então também tirei várias coisas legais dessa matéria. Eu também me baseei em uma pesquisa da Toluna, que é uma plataforma online especializada em pesquisa de opinião. Então, depois de eu ter estudado nesses lugares, ter pesquisado tudo isso, eu fiz um resumo bem legal que eu vou passar para vocês agora. Vamos lá? O nosso primeiro tópico diz respeito ao número de convidados, ou seja, é previsto que nos próximos anos o comportamento de um noivo, uma noiva, seja diminuir o número de convidados. Gente, isso é fato, né? A gente foi pego de surpresa no meio da pandemia. Ninguém esperava, eu acho que lá em fevereiro, quando a gente começou a ouvir falar que ia acontecer tudo da maneira que foi, né? Que ia ter um impacto mundial tão alto. E isso, obviamente, gente, refletiu no nosso orçamento. Então já bote na sua cabeça, lista de convidado menor, ok? Mas isso tem uma vantagem, além de termos, né, uma economia nessa lista de convidados aí que vai ficar bem mais enxuta, a gente também consegue fazer uma cerimônia bem mais intimista. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente pode dar mais atenção ali para todos os convidados, vão estar ali pessoas que realmente a gente conhece. Então eu considero esse um ponto muito positivo. Bom, e consequentemente com isso, né, a gente tem o tópico número 2, que seriam lugares menores. Bom, é óbvio, né, se você parar para analisar, se diminuirmos o número de convidados, a gente consegue encontrar um lugar menor. Então também conseguimos abater muito aí no custo, porque a gente pode descobrir lugares que geralmente eles iam ficar de lado, porque a gente não ia ter como comportar, né, o número de convidados, e agora a gente vai conseguir. Então a gente vai ter muito mais opções, a gente vai abrir o leque de opções aonde casar. Junto com esses lugares menores, a gente também vai conseguir fazer uma coisa bem legal, que é botar mais qualidade nesse serviço, né? De repente, por diminuir o número de convidados e escolher um lugar menor, a gente consegue caprichar em outros pontos que a gente não conseguiria dar tanta atenção se fosse fazer um casamento tão grande. Outra coisa que a gente vai perceber é que os lugares também vão começar a oferecer mais pacotes, né? Porque o fornecedor, né, nessa era pós-pandemia, ele tá tendo que se reinventar. Ele já tá começando a se reinventar agora, então se espera que depois que tudo isso passar, né, que as coisas começarem a voltar ao que eram antes, começarem a melhorar, esse fornecedor ele vai estar mais preparado, ele vai ter tido muitas ideias. Então isso também é um ponto super legal, porque você pode esperar que vão ter aí vários fornecedores oferecendo serviços diferentes, às vezes vários serviços num só, né? Então também é uma coisa bem interessante. O terceiro ponto analisado também é a maior procura por chácaras e bistrôs. Por que isso, né? Geralmente, quando a gente fazia um casamento lá enorme, para 200, 300 convidados, tinha que ser locado um grande salão. Com tudo isso, com essa mudança que eu comentei para vocês já, com o número de convidados, com lugares menores, as pessoas vão começar a procurar lugares mais aconchegantes, lugares que já tenham praticamente uma beleza por si só, né? Por isso é a vez das chácaras, que já tem natureza, já tem ali de repente uma parede de pedra, uma parede de tijolinhos, algo que já é lindo por si só, né? Sem você precisar investir muito em decoração. Tá? Vocês percebem que tudo isso que eu tô falando segue uma onda de tendência? As tendências, elas nunca são soltas, elas são uma junção de comportamentos. Então, uma coisa
vai levando a outra. Justamente eu tentei fazer esses tópicos já para vocês irem pensando nessa sequência, nessa né, naturalidade das coisas acontecendo. E também já engatando aí na questão das chácaras e bistrôs, outra coisa que tem sido notada é o comportamento das pessoas em relação à pandemia, né? A gente se tornou muito mais humano, a gente tem começado a repensar alguns valores. E isso tudo tem nos trazido uma vontade de aconchego, né? Pra gente se sentir em lugares que tragam esse aconchego, esse calor humano, para as pessoas se sentirem mais acolhidas, que é tudo que a gente precisa, né? Nisso que a gente tem passado. Então, é bem provável que esse comportamento continue também, por isso, desses lugares que já são fofinhos, que já são aconchegantes, como bistrôs e como chácaras. O quarto ponto de análise é o senso de comunidade. O que seria esse senso de comunidade? São as pessoas se juntando, se unindo uma com as outras para tornar as coisas possíveis. Pode perceber que nesse momento de pandemia, muitos fornecedores têm se juntado para fazer parcerias, muitas pessoas, né, nos seus diversos âmbitos aí de trabalho têm se juntado, unido forças para as coisas acontecerem. E isso é muito bom, isso é muito valioso, porque não só entre os fornecedores vai haver esse maior senso de comunidade, como entre os convidados, entre os familiares, entre os amigos. Então, assim, vocês vão com certeza sentir esse sentimento, né, de união entre as pessoas. Se você fizer parte de alguma comunidade, de alguma igreja, de alguma religião, ou de algum clube, ou simplesmente de grupos, né, de ajuda, de pessoas que se ajudam entre si, perceba que isso vai estar mais forte nos próximos anos e você pode muito bem aproveitar isso para conseguir realizar seu sonho, né? Peça ajuda mesmo das pessoas, porque as pessoas vão estar com esse senso de comunidade muito mais aflorado. Isso é muito legal. O quinto ponto de análise são os eventos e casamentos do it yourself. Se você não está bem familiarizado com essa expressão, nada mais é do que faça você mesmo. Então isso vai estar muito mais em alta. Podem esperar pelo que eu estou falando. Isso, inclusive, é um dos grandes motivos porque eu criei um curso online, que depois eu vou explicar melhor para vocês, para quem ainda não conhece aqui o canal. Eu faço um curso online já voltado para do it yourself, para noivas fazerem seu próprio casamento, seu próprio chá de panela. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês depois olharem com calma, onde eu explico isso aí. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Do it yourself é o que vai ajudar você a economizar muito no seu casamento. Seja fazendo um pouco da sua própria decoração, um pouco da sua papelaria, ou fazendo tudo isso, você pode contar com as pessoas, como eu falei no tópico anterior, ali nesse senso de união, botar as mãos na massa e conseguir fazer praticamente tudo sozinha. Se você não se arrisca a fazer tudo sozinha, de repente faz uma parte, convoca suas madrinhas, faça reuniões com elas, né? Às vezes você pode fazer ali suas próprias lembrancinhas, ou de repente uma parte ali dos arranjos de mesa. Alguma coisa você vai conseguir fazer e isso vai ajudar você a economizar muito. Além da parte econômica, tem uma parte muito legal também, que é o simples fato de que você vai estar envolvida com a sua própria festa. Isso é muito legal, muito valioso, porque você faz uma carga de personalidade muito mais intensa no seu evento. Isso é fato, vai ser muito refletido no dia. As pessoas vão chegar lá, elas vão perceber que aquilo foi feito com muito amor, que aquilo tem muito mais personalidade, né, incluída. E agora vamos para o sexto ponto, que é a higiene. Não tem como falar de era pós-pandemia sem falarmos da higiene, né, gente? Como a gente teve que se reprogramar internamente, né, para mudar os nossos comportamentos. Eu mesmo sempre fui uma pessoa que fui muito de encostar no meu olho, de andar na rua, sei lá, encostar nos lugares públicos e colocar às vezes a mão na boca de distração. Então, assim, isso tudo a gente tá tendo que reprogramar, né, mudar. A nossa percepção sobre a higiene está muito diferente, né? Eu acho que agora até surgiram alguns memes por aí, pessoas falando que nem o bolo mais no aniversário a gente vai poder soprar, né? Porque era uma coisa tão comum soprar no bolo, todo mundo comia e depois repartilhava esse bolo. E, enfim, coisas vão mudar. Na hora que eu tava fazendo a pesquisa, né, para fazer o vídeo, num dos estudos da Toluna mostrou que mais ou menos das pessoas entrevistadas, 59% dessas pessoas falaram que vão mudar muito o hábito de lavar as mãos depois dessa era da pandemia. Então, olha só, né, como muda o nosso comportamento e nossa mentalidade sobre um determinado assunto. Mas, né, falando da higiene, onde você pode levar isso para sua festa? Algumas pessoas que casaram bem no comecinho da pandemia, quando ainda não se sabia muito bem o que fazer, já estavam fazendo e é muito recomendável fazer isso já nos próximos anos, provavelmente isso se torne comum.
é deixar mais fácil, né, para os seus convidados álcool em gel, de repente ali máscara para quem se sinta mais à vontade, estar mais fácil isso, né, ter avisos sobre o cuidado com a higiene. Não só com seus convidados, é legal também você bater um papo às vezes com seus fornecedores, né? Pedir essa atenção redobrada de todos eles, porque eu acho que assim, claro que a gente sabe que tem que cuidar da higiene, mas quando alguém fala pra gente, quando alguém bota mais atenção nisso, a gente leva mais a sério. Eu, pelo menos, quando os meus noivinhos falam pra mim alguma coisa, eu tendo a levar mais a sério, ok? O sétimo ponto de análise é sobre o futuro antecipado. Uma coisa muito legal que eu estava estudando é que quando a gente passa por alguma coisa como uma pandemia quando a gente passa por uma coisa muito traumática, né? Por exemplo, como foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, existe uma antecipação de tendências. O que é isso? Coisinhas que iam acontecer aos poucos, num período ali de talvez uma década, 2 décadas, elas se aproximam do que a gente está vivendo atualmente. Então, um exemplo bem claro para falar disso aqui. Estava acontecendo já uma tendência a ter home office, por exemplo. Mas, obviamente, depois da era pandemia, vocês viram como todo mundo agora está tendo que trabalhar em casa? Como isso está se tornando algo muito comum? Então, isso significa uma antecipação de tendência. Esse está sendo um marco histórico, né? Desde, literalmente, da Segunda Guerra, a gente não passava por algo que fosse assim tão marcante a âmbito mundial como que a gente está passando agora, né? É muito louco a gente pensar nisso tudo. Então, isso requer nossa atenção. Então, eu vou mostrar algumas tendências que estão sendo antecipadas, já mais na questão de moda, de comportamento, decoração, que você pode também adaptar aí para o seu evento. Bom, essa primeira tendência é relacionada ao que eu acabei de falar. Ela se chama home office. Quando você pensa assim em home office, as pessoas já logo imaginam, né, as pessoas trabalhando aqui de terno e embaixo ali com roupa íntima, né, como fazem algumas piadas aí como por exemplo o pessoal que apresenta o jornal, que falam que às vezes eles estão com a parte de baixo que não é a parte de cima. Mas apesar disso ser engraçado e parecer que é isso, na verdade a tendência home office não é só isso, não é só a gente botar um moletom para trabalhar, né, não é exatamente isso que ela significa. Essa tendência ela foi derivando para uma coisa muito engraçada, que se você parar para analisar, como a gente tem aparecido muito dessa parte para cima, as coisas estão começando a ficar mais volumosas nessa parte. Aí eu já entro numa questão já mais da roupa da noiva, né? Por exemplo, nos acessórios da noiva. Reparem que os vestidos já estavam vindo e agora eles vão começar a vir com muito mais força, com muito mais mangas bufantes, ou mostrando mais essa parte da noiva dos ombros, né? Elevando essa parte do corpo para os vestidos. Então é bem provável que os vestidos continuem tendo cada vez mais essa parte aqui bem exposta, né, e bem destacada, digamos assim. O mesmo vai acontecer com os acessórios de cabeça, né? Se antes a noiva queria uma coisa bem simples e delicada, provavelmente agora a gente vai começar a ver acessórios maiores. Então, por exemplo, arquinhos maiores, coroas maiores, fivelas de cabelo maior, penteados mais volumosos, de repente flores, né? Coroas de flores bem grandes na região aqui da cabeça. Essa é uma tendência que eu acho que você pode apostar aí se você estiver buscando a beleza da noiva e a vestimenta da noiva. Para as noivinhas que amam o casamento estilo boho, essa tendência vai continuar com tudo, né? Para quem já acompanhava aí, entrava no Pinterest para se inspirar, pode apostar que ela vai continuar com força. E além disso, vai ser trazido um pouco aí, por questão da derivação do próprio home office, a gente vai começar a ver muita tapeçaria, tons terrosos, coisas que às vezes de repente já eram usadas na decoração da casa, vão ser trazidas mais ainda para os casamentos, né? Principalmente os casamentos mais despojados, os casamentos no campo, né? Casamento de repente na praia. Então também continue apostando nessa tendência que ela vai bombar com certeza. E já derivando do próprio boho que eu acabei de falar, vai surgir um novo termo, um novo nome chamado boho, que é basicamente uma derivação do estilo boho, indo mais para uma questão de eco-wedding, que é o casamento mais sustentável. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, a gente começou a pensar muito, né, no nosso comportamento, na nossa sustentabilidade, na economia de água, reaproveitamento de materiais, e isso vai ser traduzido para uma moda mais sustentável. Nessa moda mais sustentável, então a gente vai começar a ver alguns elementos que eles vão se misturar ali com o boho,
virando uma coisa mais reaproveitada, tá? E o que isso quer dizer? Você vai começar a ver elementos na decoração que relembrem coisas feitas à mão, né? Um pouco mais artesanais, que são coisas que a gente pode reaproveitar. Os próprios vestidos podem apostar em rendas aí que tem um ar um pouco mais de rendeira, sabe aquelas moças que faziam antigamente de um modo mais artesanal as rendas? Pode apostar nelas. Eu comentei um tempo atrás num vídeo que eu fiz no Instagram sobre a Marta Medeiros. A Marta Medeiros é uma estilista de Maceió, ela é super famosa no Brasil aí e internacionalmente também. Se você não conhece ela, vale a pena dar uma olhada. As rendas que ela cria são desse estilo que eu tô falando, são com essa carga mais artesanal, assim, valorizando o que é daqui, sabe? Então, de repente, dá uma pesquisada aí pra você entender como que é esse conceito aí, traduzido já pra uma renda de um vestido, uma coisa assim, ok? E aonde mais eu posso levar essa moda sustentável? Eu posso levar ela, por exemplo, na minha papelaria de casamento. Ela pode ser uma papelaria um pouco mais reciclada, né? Eu posso usar materiais reciclados, aviamentos que me relembrem também a questão da sustentabilidade. De repente, convites bem diferentes, como aqueles que usam sementinhas que depois você pode plantar e nascem flores, né? Isso também é legal. Ou ainda nas lembrancinhas, que ainda a pessoa ainda possa usar, né? Uma lembrancinha que possa relembrar isso de reaproveitar, ou você mesmo pode fazer o acabamento da lembrancinha com algum aspecto que relembre também essa coisa do eco-wedding, também é bem legal. E por último, o termo delicado vai estar super em alta também. Se você já é uma noiva mais delicada, continue apostando nesse estilo, porque além de combinar com você, ele vai estar bombando no ano que vem com certeza. Um dos grandes motivos, né, para isso estar acontecendo é porque nesse momento de pandemia, onde a gente passa por grandes períodos de ansiedade, de dúvidas, não saber o que vai acontecer, a gente tem olhado muito para dentro, a gente tem tido mais momentos com a gente mesmo. Isso tem nos levado a ter um grau de sensibilidade muito mais alto. Isso com certeza vai refletir também, né, no universo dos casamentos, porque, né, a nossa personalidade também está refletida aí no nosso evento. Então você pode apostar em tons mais suaves, decorações mais delicadas, né, com tons suaves e bem cleans. Se você for uma noiva romântica, então é com certeza uma ótima ideia apostar em um casamento mais delicado, ok? Bom, é isso, gente. Essas são as tendências que eu trouxe pra vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor, que você vai estar me ajudando muito. Compartilha também com outras noivinhas, que quem sabe esse assunto seja muito interessante para outras pessoas. E se você quiser, se inscreve no nosso canal, que com certeza eu vou continuar trazendo mais vídeos interessantes como esse. Espero por você no próximo vídeo. Até logo!